Fala pessoal, vamos lá, estamos acabando o curso, hein? Falta aí umas 4 aulas só. E essa aula é muito fera, muito legal. A gente até levanta a voz para mostrar que é interessante. O que é isso? Delta Hedge. É proteção de delta. Tudo isso que eu falei com opção era uma espécie de Delta Hedge, né? Na verdade, o que é o Delta Hedge? O Delta Hedge é o que os institucionais, na verdade, as mesas das corretoras que trabalham com derivativos fazem para não correr risco direcional quando elas oferecem liquidez para as pessoas. Para as pessoas que eu digo para os institucionais e para as pessoas físicas. Então, por exemplo, um fundo liga para a corretora, para a mesa de derivativos da corretora e fala, pô, eu quero comprar call de VEG. O cara fala, beleza, call de VEG? Tá bom, te vendo call de VEG. Na hora que o fundo comprou call de VEG, o fundo pegou um delta positivo que ele está comprado em call. Na hora que a mesa da corretora vendeu call de VEG para o fundo, ela está vendida em call. Portanto, ela tem delta o quê? Negativo. Ela está vendida em VEG. Concordam? Sim. Você acha que o fundo vai apostar na alta de VEG? Vai. E você acha que a mesa vai apostar na queda de VEG? Não, não vai. Ela fez o quê? Ela deu liquidez, mas ela precisa sair do risco direcional. E ela, em geral, sai do risco direcional antes de dar liquidez. Oi, como é que é? É o seguinte, eu sou do fundo, ligo para você que é da mesa. Fala, fulano, quero comprar call de VEG. Sua pergunta é, quantas? Eu falei assim, cara, eu quero comprar 1 milhão de calls no Delta 50. Eu falo, beleza. O cara desliga e fala, tá bom, vou te passar o preço daqui a pouco, né? Aí ele liga para você daí a pouco e fala assim, ó, o preço, a vol implícita que nós vamos usar é tal, combinado? Ele fala, combinado. Posso fazer? Pode. Ótimo. Eu falei, então eu te ligo quando estiver pronto. O que aconteceu? Eu, fundo, vou comprar 1 milhão de calls de VEG Delta 50 na vol implícita X. Combinado. Tá dado o preço. Porque se eu tenho a vol implícita, eu consigo calcular qual é o preço da opção. Certo? Certo. A mesa já sabe que ela vai vender 1 milhão de call no Delta 50. Portanto, ela vai ficar vendida em quantos deltas? 500 mil, 500 mil calls. O que ela faz? Ela pega um dinheiro emprestado e começa a comprar VEG. E ela compra quantas VEG? 500 mil VEGs. Ela sai comprando 500 mil VEGs. Na hora que ela sai comprando 500 mil VEGs, quando ela acumula essas 500 mil VEGs, ela liga para mim e fala assim, ó, vamos fazer agora, com esse preço da agora que está na tela. Por quê? Porque ela precisava comprar para neutralizar a exposição dela e ela sabia que esta quantidade que ela estava comprando ia gerar o quê? Um aumento no preço de VEG. Não ia? Ia gerar um aumento no preço de VEG. Então ela comprou para neutralizar. E ela só vai dizer quanto custa a call depois. Por quê? Porque o preço de VEG é outro. E o preço é um dos inputs para você dizer qual é o preço da opção. Então, o que a mesa fez? Ela fez um Delta Hedge. Só que o Delta Hedge não é estático, ele é dinâmico. Isso significa o quê? Que naquele momento em que ela fez a operação, o delta da opção era 50. Mas a VEG estava num preço X, 38. Beleza. No dia seguinte, passou um dia. Só o fato de ter passado um dia já vai fazer com que esse delta mude. E a VEG, no dia seguinte, mudou de preço. Foi para quanto? Pode ter ido a 39, o delta teria aumentado. Pode ter ido a 37, o delta teria caído. Vamos supor que a VEG vá a 39 no dia seguinte, que eu estou certo. Quando a VEG foi a 39, esse delta passou de 50 para 55. Só que o fundo, ele tem o quê? Ele tem 500 mil VEGs e 1 milhão de opções. Então ele tem 1 milhão de opções a delta 55 vendido, que são 550 mil posições vendidas, e ele comprou ontem 500 mil VEGs. Então ele tem 550 na venda, 500 mil na compra, o que ele tem que fazer? Ele tem que comprar 50 mil. Aí vai e compra 50 mil. No dia seguinte, a VEG cai de novo para 38.
Aí ao invés, como passou o prazo também, ao invés do delta ficar em 55, o delta foi para 48. Aí esse cara do fundo da mesa, ele tem 48 de delta, com 1 milhão de opções, ele tem 480 mil VEG vendida. Só que ele tem 550 mil VEGs compradas. Ele tem 480 mil deltas de VEG vendida contra 550 mil ativos de VEG, que são 550 mil deltas comprados. O que ele tem que fazer? Vender 70 mil VEGs. E ele vai fazendo esse ajuste o tempo inteiro. Pode ser diário, pode ser intradiário, pode ser a cada 2 dias. Ele vai fazer esse ajuste ao longo do tempo. E o que ele está ganhando, César? Na hora que ele fez essa operação, ele tinha uma taxa de juros embutida no preço da opção. Ele está ganhando aquela taxa que está lá. Ele está ganhando aquela vol implícita que está lá. Porque a opção vai emagrecer. Aquele VE vai sumir. O que ele está fazendo? Ele está organizando a mesa dele, organizando a exposição dele, para que ele não esteja direcional e para que ele consiga se resguardar de todos os riscos. Quais são os maiores problemas nesse tipo de operação? São os grandes gaps que podem acontecer. Na verdade, galera, ele tem o quê? Ele tem um delta negativo nas opções e um delta positivo nas ações. O maior risco dele está onde? Está no gap. Esse gap forte acontece aonde? Para baixo. Raramente você vai ter um gap, é mais comum você ter um gap para baixo forte de 10% do que ter um gap para cima de 10%. Tem gap para cima de 10%? Tem, claro que tem. Tá certo? Mas não é tão raro, não é tão comum. Mas imagina, por exemplo, mercado abriu, deu problema de Covid, começou aquilo lá, aquela loucura, mercado abriu gap de 10 para baixo. Na hora que abre um gap de 10 para baixo, esse cara tem, no último dado que eu passei para vocês, 480 mil VEGs comprado e 480 mil deltas de VEG vendido. Quando abriu, VEG que é o 10%, caiu de 38 para 34. Esse valor comprado já perdeu 10%. Já foi embora, ele tem que vender. Só que ele não foi vendendo ao longo do tempo. Ele vai ter que vender de uma única vez já com 10% a menos de dinheiro. É claro que aqui o delta dele vai ficar menor. Por isso ele tem que vender aqui. Só que ele teve um gap de preço gigantesco. Esses são os riscos que estão por trás disso. São os gaps. Sem gap, ele controla isso de uma forma muito boa e ganha uma baita grana. Gap é o problema. Quem faz isso? Quem faz isso são as mesas de corretoras, enfim, principalmente as mesas que mexem com derivativos, que dão liquidez. Alguns fundos. Eu, por exemplo, fiz isso durante algum tempo, numa proporção, óbvio, muito menor, e com Petro. Porque você consegue ter um lucro bem razoável. Né? Você consegue, se você tiver disciplina, você consegue fazer aí no teu notional 1,5% do notional, 2% do notional. O problema é que na hora que dá o gap, é duro, é difícil. É difícil você organizar isso. E eu ainda fazia de uma forma diferente, porque eu usava um sintético simulando a operação comprada. E do lado de cá, várias vendas, né? E aí isso me gerava um gama negativo, que era um problema, ter o gama negativo. O bom é você ter o gama positivo, né? O bom é você ter o gama positivo. O gama negativo te gera uma necessidade de equacionar isso mais vezes. Se você tem o gama positivo, você não tem muita necessidade de equacionar esse seu giro tantas vezes, tá? Mas o gama negativo você tem um problema mais sério. Porque se o mercado correr no gama negativo, ele pode te quebrar. Tá? Então, assim, eu me lembro que quando eu fiz isso, parei de fazer porque estava dando muito trabalho, pouco retorno. Eu tinha, acho que era 2 meses negativos e 20 e poucos meses positivos, tá? Mesmo com o mercado em queda, porque na verdade eu não estava mexendo com direcional. Eu estava sempre netado, né? E eu tinha algumas direções que eu assumia de vez em quando para poder
ganhar conforme os meus indicadores estavam mostrando se eu podia ou não estar comprado. Então vamos lá. O que é um delta hedge de ativos? Ele consiste em zerar o delta direcional de uma estratégia portfólio. Ou seja, eu não vou estar assumindo nada direcional. Eu vou estar sempre o quê? Eu vou estar sempre sem direção. Eu vou estar zero direção. Quando os bancos oferecem liquidez em um ativo, eles não desejam ficar posicionados de forma direcional em um ativo. Portanto, eles usam o delta das opções, dos futuros e dos ativos à vista para neutralizar esse risco. Importante falar isso com vocês. O delta da opção, vocês sabem o que é. O delta, tanto do mercado à vista quanto do futuro, é 1. Por quê? Porque cada real que o ativo sobe, o futuro sobe R$1 e o à vista sobe R$1. Claro, tá? Então, se há essa relação de igualdade de aumento do ativo contra aumento do futuro, isso mostra que o futuro tem delta 1. Tá ok? Então, futuro e à vista tem delta 1, opção tem um delta que varia de 0 a 1. Então aí eu tenho um exemplo, né, que o banco vendeu opções de Petro com delta 40, ele pegou 400 mil Petros, ele precisa vender 400 mil Petros para conseguir zerar a operação dele. Essas são operações que ocorrem todos os dias, nos mais diversos ativos, e somente por conseguir zerar o delta que as instituições dão liquidez nas opções. Só faz sentido uma mesa da liquidez em uma opção se ela tiver como ir a mercado zerar. Como eu disse a vocês, ela zera primeiro comprando o ativo. Ou, uma outra forma que acontece com muita frequência é ela receber esse ativo, comprar esse ativo numa negociação direta. Você não passa pelo book, você simplesmente passa no direto pelo preço que está no book, tá? Isso é lícito? É. Às vezes também o que acontece é que quem está fazendo a posição com opção está entregando o ativo que é proporcional ao delta da operação para que o banco, quem está dando liquidez, não mexa no mercado, não mexa no preço de mercado da posição. No entanto, para os institucionais, dado o tamanho da operação, não basta zerar apenas delta, mas várias outras gregas precisam ser controladas, como gama, VEG e outras gregas de segunda ordem, principalmente quando elas estão vendidas e o mercado está com gama negativo. Então, assim, você tem essa apesar disso aqui chamar delta hedge, você tem que neutralizar não só o delta, você tem que neutralizar o delta e montar a estrutura de tal forma que a grande parte dessas gregas estão com os riscos mitigados. Porque se o gama estiver muito alto, muito forte, você pode ter que correr a mercado e comprar rapidamente muitas ações e isso pode gerar uma distorção de preço no mercado. Então, a neutralização ela não pode acontecer só do delta. Ela vai acontecer do delta, mas ela vai acontecer do gama e ela vai acontecer em N outras gregas. Não tem só essas gregas que eu mostrei para vocês. A grega é uma derivada. A derivada de primeira ordem, que é o delta, a derivada de segunda ordem, que é o gama. Eu tenho o Rho, o Theta e o Vega, que são derivados de primeira ordem, mas eu tenho Color, enfim, tenho Vana, tenho, enfim, N outras gregas que são derivadas de segunda e terceira ordem. Derivada matemática mesmo, tá? Para quem sabe, são derivadas matemáticas parciais de uma variável, tá ok? Então isso tudo é mitigado e ele controla a posição das gregas como um todo. Então basicamente o que ele está fazendo é controlando a posição das gregas, tá ok? É isso que eles estão fazendo, beleza? Maravilha. Então galera, isso é delta hedge, é um assunto extremamente importante e dá para montar algumas operações de delta hedge. E a gente, inclusive, quando vende lá o futuro, você está netando o teu hedge, fazendo um delta hedge. E principalmente no futuro, que ele vai perdendo os juros, você vai perdendo o hedge também ali e você tem que ficar equacionando isso. O delta hedge é o tempo inteiro, você precisa ficar ajustando a posição. Beleza? Maravilha, galera. Próxima aula a gente vai falar de collar e estruturas de zero cost.